margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o que ostenta estrelado, e diga o verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te amora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. E nesse momento, iremos acompanhar a apresentação cultural do grupo Filhos de Gandhi. Exulona moshi totele bara e bara nile exu dala que o exulona moshi relo tele bara e bara nile exu dala que a cajalo no iogu mata o que belo já a cajaloni, ogum belo massa, o que belo já, o cunhê. A cajaloni, ogum massa, o que belo já, o cunhê. Odé comorodé, odé comorodé, odé arerê, odé comorodé e maior, odé comorodé, oniê. O quero! Onie, ode comorodé, ode comorodé, ode arerê, ode comorodé e maior, ode comorodé, onie.
Olele cole o morodé. Olele cole o morodé. Olele cole o morodé. Eu quero. Olele cole o morodé. Olele cole o morodé. Olele cole o morodé. Olele cole o morodé. Eu quero. Olele cole o morodé. 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 Olele cole. Uma salva de palmas para o Afoxé Filhos de Gandhi, Rio. E gostaria também de saudar a presença e pedir uma salva de palmas para a diretora-geral do Arquivo Nacional, Ana Flávia Magalhães. Uma salva de palmas, por favor. E gostaria também de saudar a presença e convidar ao palco a escritora Conceição Evaristo. Por favor, uma salva de palmas. Por favor, também uma salva de palmas para o presidente da SEDURP, Gustavo Guerrante. E iremos aos poucos tomando nosso assento para dar continuidade à nossa cerimônia nesse momento tão importante de tanto afeto e uma conquista enorme para a população negra do Rio de Janeiro e do Brasil. Na última terça-feira, 21 de março, mesmo dia em que se celebra o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, o Instituto do Patrimônio Histórico e Arqueológico, o IFAM, reinstituiu o comitê gestor do sítio arqueológico Cais do Valongo, bem cultural reconhecido como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Entre os objetivos essenciais do comitê estão promover a instalação da estrutura de gestão integral, compartilhada e participativa do sítio, estabelecer as diretrizes para a execução das ações propostas no plano de gestão, monitorar a efetividade das ações governamentais necessárias à preservação e salvaguarda do bem e promover a articulação entre as políticas municipal, estadual e federal que incidem sobre o sítio arqueológico. A cerimônia de hoje celebra esse momento histórico e dá posse aos membros representantes das 31 instituições que irão compor o comitê gestor do Cais do Valongo. E, nesse momento, ouviremos as palavras do secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, senhor Marcelo Calero. Bom dia a todos. Em nome do prefeito Eduardo Paz, dou as boas-vindas a todos vocês. Na verdade, eu acho que nós que temos que receber as boas-vindas de tantos personagens, tantas pessoas importantes que estão aqui, que estão nessa batalha da pequena África. Vejo aqui tantos amigos que resistiram durante tanto tempo. Nosso querido Maurício Ora, nossa querida Lígia, nossa querida Mercedes, tantos outros amigos que estão aqui, professora Dair, Roberta, Sinara, Guilherme, equipe lá da prefeitura.
O ministro Aniele já falou, Jorge, que eu tenho 1 minuto para falar. Então a gente tem que obedecer. Mas o fato, eu gostaria de, em nome também da governadora Benedita da Silva, da nossa querida Grace, das nossas ministras Margarete Menezes, ministra Aniele Franco, nosso presidente do IFAM, Leandro, Márcio, enfim, cumprimentar todas as autoridades, nosso presidente da Fundação Palmares, nossa querida professora Conceição, Léo, da CEPIR, enfim, representante do BNDES, mas dizer que só, talvez usar esse minuto para fazer uma pequena reflexão, como as coisas vêm em ciclo, né? Governadora, como presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, foi, professor Ivanir, a verdadeira ministra da Cultura dos últimos anos. Porque eu sou testemunha, Fátima, do trabalho incansável que ela teve para que nós todos, né, e aí nós precisamos de liderança para isso, né, Pamela, pudéssemos resistir a tudo o que foi feito, a tudo, Guerrante, que nós passamos, Laura, nesses últimos anos no setor cultural. E aqui, nesse lugar em que nós estamos, também é um sinal grande de resistência. Nós precisamos lembrar que o Cais do Valongo, ele foi soterrado nas reformas Pereira Passo no início do século XX. E só foi redescoberto agora na década de 2010. E este museu aqui representa também um símbolo importante de reintegração da cidade com esta memória que foi apagada. Memória essa, por exemplo, que lá no Instituto dos Pretos Novos, que eu tive a oportunidade de estar mais próximo durante o meu mandato parlamentar, também nós conseguimos revisibilizar. E como é importante essa resistência para que nós não esqueçamos jamais todos esses pedaços de história que gerações futuras, por razões que nós conhecemos bem, tentaram apagar. E hoje aqui, mais uma vez, esses últimos 4 anos, Heloísa, nós vivemos várias tentativas de apagamento, Jailson, e também de genocídio, tal qual já vivíamos na história no passado. E nós precisamos celebrar o fato, professora Ana Flávia, de que, apesar dos pesares, nós estamos aqui, altivos, retomando o curso desse avivamento da história, deputada Verônica, que jamais pode ser apagada. É isso. Muito bem-vindos, muito obrigado. Muito obrigada, secretário Marcelo Calero. Gostaríamos, nesse momento, também chamar o nosso anfitrião, senhor Rafael Calu, diretor e chefe da OEI no Brasil e do Museu de Arte do Rio. Com a palavra, por favor. Alô, alô, agora sim. Eu queria fazer um agradecimento pela presença de todos, de todas, de todos. Esse museu completa esse ano 10 anos de existência. Como o Calero comentava agora, e eu acho que é coberto de simbologia que esse ato seja realizado neste museu, porque como museu tem a missão de garantir a salvaguarda da memória. Então, quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem aqui 9.000 itens de acervo, por exemplo, com documentação vasta, que consegue registrar de maneira muito apurada as diásporas que já passaram aqui por esse porto. E essas diásporas são muito ilustrativas também da relevância e da importância dessa reparação histórica com um porto que viu, durante um período de menos de 50 anos, mais de 1 milhão de pessoas escravizadas passando por aqui. E é com esse compromisso e tendo também em vista essa missão que o MAR, ao longo de sua trajetória, celebra, reconhece, dá visibilidade e garante esse espaço de memória dentro desse espaço. Na semana passada, lançamos uma exposição chamada O Retrato do Brasil é Preto, do artista Bastardo, aqui da Baixada Fluminense, um artista jovem, mas também bastante atuante. Celebramos com a Conceição Evaristo na curadoria, ao longo do ano passado, o Crônicas Cariocas, que conta também a trajetória de diversas figuras importantes aqui dessa cidade, muitos deles também negros e negras. E importante também reforçar, muitas dessas pessoas foram ocultadas da historiografia brasileira, e uma felicidade para a gente também receber, no curso desses últimos meses, uma exposição maravilhosa que se chamava Enciclopédia Negra,
que buscava exatamente garantir esse espaço historiográfico e, principalmente, o retrato dessas pessoas que a história nem ao menos documentou em muitos casos. Então, dar voz, dar espaço na historiografia e dar um rosto a tantas pessoas que não tiveram essa oportunidade dentro da trajetória desse país. Para mim, como diretor do Museu de Arte, também como diretor da OEI, é um prazer poder receber e poder oferecer esse espaço para todos vocês. Meu muito obrigado, e especialmente para as autoridades que estão envolvidas nisso, porque isso não acontece sem que haja uma decisão política relevante para fazer com que esse espaço seja reconhecido, tenha os investimentos necessários, com compromisso com todos os movimentos sociais, e um grande processo de escuta e um grande compromisso também com esse território daqui da pequena África, que é tão relevante e tão simbólico para o país. Muito obrigado. Muito obrigada ao senhor Rafael Kalu. E gostaria de, nesse momento, chamar o presidente da Fundação Cultural Palmares, senhor João Jorge Rodrigues, para uma fala. Bom dia a todos e todas. Quero saudar a ministra Aniele Franco, a ministra Margarete Menezes, a deputada, a governadora e senadora Benedita da Silva, o meu companheiro Ivani dos Santos, e dizer da honra, no terceiro dia na Fundação Cultural Palmares, estar aqui com a nossa luta de sempre. Há bastante tempo temos pensado em preservar a cultura e a memória dos afro-brasileiros. E vários portos nesse país receberam a nossa gente numa operação transnacional. Agora é hora de termos um sistema nacional de pensar museus que tratem disso, da resistência, da orientação religiosa e da igualdade. Estamos muito felizes, a Fundação Cultural Palmares, fazer tudo que puder para que tudo isso se viabilize bem com nossa galera, que é esse comitê gestor que está aí. Muito obrigado. Muito obrigada ao presidente da Fundação Cultural Palmares, senhor João Jorge Rodrigues. E gostaria de, nesse momento, chamar para uma fala a representante do comitê, Grace Mary Moreira. Bom dia a todos. Quero cumprimentar as ministras, Margarete Menezes, Aniele Franco, Benedita da Silva, também, e Conceição Evaristo, e também a senhora. Então, eu estendo o cumprimento a todos. Tá? É um momento ímpar, e uma responsabilidade, né? Também representando aqui o comitê gestor, no caso do Valongo. E eu venho dizer a vocês que a nossa luta, né, Conceição Evaristo, vem de longe, vem de muito longe. E desse muito longe, eu posso dizer, como a gente estava falando e tratando de memória e de resgate, quando o Cais do Valongo ele foi construído em 1811, em 1911 ele foi fechado e em 2011 foi redescoberto. Então, eu acredito que não foi por acaso. Os nossos ancestrais trabalharam para isso, para poder revigorar e mostrar a força de um povo que foi sequestrado de África e veio para cá, para as Américas, e principalmente aqui para o Brasil, e aportar no Cais do Valongo mais de 1 milhão de pessoas que foram escravizadas. Mas essas pessoas que foram escravizadas, e muitas delas ficaram livres, e que a gente se reporta. Mas teve uma pessoa que desembarcou ali, numa época que também já tinha acabado o tráfico, que foi Tia Seata, em 1876. E eu digo que com ela veio muitas alegrias, apesar das tristezas, porque com ela veio com a obrigação, com a missão de preservar o samba e a religião de matrizes africanas. E com isso, ela conseguiu prosperar junto com as tias baianas,
tia Mônica, tia Veneziana, tia Amélia, e dentre outras baianas, mãe menininha, né? Mãe menininha, é. Então, a gente tem que falar de todos, mas não vai ser nesse momento, que a gente não vai conseguir falar de todos nesse momento, mas vai ser um momento da gente restaurar esse comitê e, dentro desse comitê, a força dos ancestrais, junto com eles, para poder manter vivo esta memória. E dentro da carta de recomendação do Cais do Valongo, quando nós fizemos esse dossiê para a candidatura, nós dissemos, e temos essa responsabilidade hoje, de ter o centro de interpretação do Cais do Valongo. Então, é a nossa missão também restaurar isso, reafirmar todo o acordo com o Brasil junto com a Unesco, que é a carta de recomendação do Cais do Valongo. Então, gente, eu só quero agradecer, eu já estou vendo aqui que eu já extrapolei o meu tempo, mas eu quero agradecer a cada um de vocês, a cada um do comitê gestor, a cada pessoa que lutou e luta, mesmo fora do comitê, mas mostrando, impulsando o que veio, os nossos arquitetos, nossos médicos, que veio tudo de África e restaurou a nossa memória, e que a gente está restaurando agora, nesse momento. Então, muito obrigada a todos e Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Muito obrigada, senhora Grace Mary Moreira. E gostaria de chamar para uma breve fala o presidente do IFAM, senhor Leandro Graz. Bom dia, quero dizer da alegria de nós estarmos aqui, saudar as nossas ministras, Margarete, Aniele, a sociedade civil organizada aqui presente, as lideranças da Pequena África, viva a Pequena África, que em nome de vocês a gente possa também memorar, celebrar a história de tantos e tantas que nos trouxeram aqui. Eu não poderia deixar também de agradecer a parceria, a colaboração, ter aberto a porta de casa, aqui a Prefeitura do Rio, a OEI, saudar aqui os nossos secretários do Ministério da Cultura, nossas secretárias, nosso presidente João Jorge, que assume a Fundação Palmares também com essa missão importante, e junto com o IFAM, com a tarefa de, com vocês, colocarmos o Cais do Valongo no lugar que merece, que é o lugar de destaque da memória e da herança africana no Brasil. E para não me alongar muito, eu não poderia também deixar de fazer referência aqui aos servidores e servidoras do IFAM, que nesses últimos anos foram altivos, foram resistentes e junto com vocês permitiram que estivéssemos aqui. Não só porque respondíamos a uma ação, mas acima de tudo porque eles e elas tinham disposição em construir e manter esse IFAM aberto ao povo democraticamente, que é justamente a cara desse novo governo, dessa nova gestão. Passamos por momentos difíceis, passamos por momentos de silenciamento, mas agora é hora de falar, é hora de escutar, é hora de dialogar. E por isso eu trago aqui um trecho de Alberto da Costa e Silva, nosso embaixador, historiador, diplomata, que foi membro do Conselho Consultivo para a elaboração dessa candidatura importante do Cais do Valongo. E ele diz assim: o Cais do Valongo tem importância não apenas para a história brasileira, e, portanto, para a nossa vida como nação, mas também para a história do mundo. Dizia o escritor nigeriano Chinua Achebe que a história não é boa nem má, mas a história é, e nós somos essa história, com seus momentos luminosos e demorados e terríveis pesadelos, como este que parecia interminável e que nos deixou cicatrizes profundas, deixou cicatrizes em monumentos como o Valongo, monumentos vivos, que não precisam de nenhum texto para elucidá-los, que são pelo que são, e nos comovem pelas pedras que pisamos, pelas pedras que olhamos, pelas pedras que receberam, depois de uma medonha viagem, os pés
de muitos de nossos antepassados, que contam um pouco desse longo capítulo trágico e espantoso da história dos homens sobre a face da terra. A partir de agora, com esse comitê constituído, reconstituído, desfeito pela gestão passada, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, representado pelas ministras que estão aqui presentes, pelas autarquias, pelos órgãos vinculados, se coloca novamente à disposição de vocês. E aqui encerro dizendo, vocês são importantes para o Estado brasileiro, que aqui se faz representado na figura dessas pessoas. Vocês são especiais, vocês são fundamentais, porque sem vocês não há democracia. E a partir de agora, com o Comitê Gestor reconstruído e com também o Comitê Interministerial, que vai apoiar o Comitê Gestor em todas as políticas propostas, esse comitê que também foi anunciado essa semana, no dia 21 de março, do qual fará parte um grupo de órgãos, ministérios, para apoiá-los em tudo que for necessário. Não poderia deixar aqui de agradecer o apoio do BNDES, que também se coloca ao lado da Fundação Palmares, do IFAM e do Comitê Gestor no desenvolvimento e na formulação desse centro de referência sobre a memória da herança africana no Brasil. O que será, como será, quem dirá, são vocês, porque nada mais será feito sem vocês. Muito obrigado, viva a Pequena África, viva o Comitê Gestor do Valongo. Muito obrigada ao senhor Leandro Graz. Gostaria de fazer uma breve quebra de protocolo para convidar, nesse momento, uma pessoa essencial no processo de reconhecimento do sítio arqueológico Cais do Valongo, a Ialorixá Ideusita de Oxaguian. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu estou aqui representando o Cais do Valongo, porque estava no anonimato há mais de 200 anos. Quem levantou essa história foi eu. Entendeu bem? Tem uma menina que estava aqui comigo, eu joguei o buzo, os babás queriam o carrego, eu fiz o carrego, fui levar. Depois tive que dar uma amalá para Xangô. Quando eu erguei o amalá, o sol vem em cima que nem um raio. Eu sou do Cantuá. Hoje eu sou a segunda filha iniciada pela mãe menininha do Cantuá. Quem trouxe o axé do Candomblé para o Brasil foi Adetá, a avó da minha mãe de santo. Eu estive na Nigéria, fui muito bem recebida. O Reis esteve aqui esta semana, eu estava perto dele, recebi um documento que eu sou o orgulho da África. Realmente, eu venho lutando desde 1963, que eu venho lutando com esta cultura pelo mundo, do Brasil, Estados Unidos, Buenos Aires, reconhecimento mundial desse trabalho que eu venho fazendo. Então, neste momento, aquela pedra ali, quem consagrou foi eu. Na época, eu mandei fazer um coração na Camélia Dutra, 1 metro de altura com 1 metro de largura, de rosas vermelhas, em homenagem a esses ancestrais. E mandei colocar no meio, como um senhor branco, paz, porque eu sou filha do Oxalá. Eu sou do Guiã, ele é guerreiro, mas ele briga pela paz do mundo. Eu sou filha deste orixá, sou filha do Oxum também, e sou filha do Oxóssi. Nesta cabeça, a rena 3. É por isso que eu sou assim, entendeu bem? É, porque 3... Obrigada, tá? Então, eu gostei da sua falação, gostei da sua também. Aqui está uma baiana, né? Representando Salvador. Tem outra aqui também, da história, que recebeu reconhecimento mundial da ONU, receber do rei de Leifé, receber dos Estados Unidos. Não é pouca coisa, do Papa, Paulo II, Bento XVI, o Francisco, Santo Papa, os 3 papas. Na minha casa tem carta deles.
Esse atual escreveu a excelentíssima senhora. E a Lorixá é Delzuíta de Lourdes Santos de Oliveira. Porque nessa que estava morrendo muita gente, comecei a sentir emoção, as lágrimas descendo de ver tanta gente morrendo. Mandei uma carta para o Vaticano, que era para o Papa, convocar todas as igrejas do mundo para rezar pela vida, porque estava morrendo muita gente. Ele arriou o queixo, devia ser uma mãe de santo, está preparado com a vida, sim, é cravo, sim. O trabalho da Ialorixá é dar caminho, é lutar pela vida do ser humano. Esse é o trabalho da Ialorixá, do Babalorixá também, é lutar pela vida. Quem não tem emprego, arrumar emprego. Quem está na justiça, vai pedir a mãe de santo, ela faz o ebó, quando chega lá tudo mudou. Está na polícia, quando faz o ebó, quando chega lá é respeitada. Esse é o trabalho da Ialorixá. A mulher não pode parir, ela faz o ebó, a mulher pare. A mulher não pode engravidar, ela faz o ebó, a mulher engravida. Esse é o trabalho nosso. Entendeu bem? Na minha casa de Axé, Iliobanilá, Rua Namu 56. Lá já caiu 6 pessoas em fase terminal morta. Eu recorro e dou a vida. O doutor Eira, acho que vocês devem conhecer, foi na minha casa de jaleco me perguntar se eu estava competindo com a medicina. Eu regacei a saída, que jeito? Entendeu bem? Porque antes de vir a medicina, antes de vir a enfermagem, fisioterapia, tudo, eram as mulheres, as Ialorixá antigas, era que mandavam ir para o mato ver folha, ver raiz, para curar. Entendeu bem? Aí depois um cientista patenteou. Aí veio a medicina, veio a enfermagem. Patenteou, mas é das Ialorixá. Eu é que louva sacogé, eu é bobo do orixá, eu é que louva sacogé babá, eu é bobo do orixá, tá? A folha de todos os orixás, quem tem na mão é as orixás, e os babá orixás é que tem essa folha na mão. Muito obrigada, Iaio Deusvita. Gostaria de pedir uma salva de palmas e gostaria de pedir para a senhora continuar conosco aqui no palco até o final de nossa cerimônia. Muito obrigada. E gostaria... Peraí, garota. Orixá, eu tenho 20 formaturas. Até medicina legal eu fiz. Se cair na rua morto, se morrer queimado, eu vou dizer a idade que o defunto tem pela cabeça. Eu passei por todas as cadeiras de direito, de professora, de medicina, até a universidade aberta, a terceira idade eu fiz, quando eu senti que eu já estava pegando os 80 anos, que eu agora estou com 88, caminhando para 89. Mas não deixo barato, entendeu bem? Estou aqui para brigar, defender a minha cultura. Defender a minha raça. A raça não é negra. Negra é pejorativo. Nuvem negra, peste negra, fome negra. A raça é preta. Uma palma de palma para a raça preta. Peraí. Me deixa, não mandei me chamar. A raça é preta, tá? Olha, eu tenho 88 anos, minha gente, mas não estou caducando não, tá? Gostaria de, mais uma vez, pedir uma salva de palmas de pé, por favor, para Iaio Deusvita. Por favor, mais uma salva de palmas de pé. É a nossa mais velha, é a nossa decana. Nossos respeitos aí. E gostaria de aproveitar o ensejo para convidar para a fala
a deputada federal, senhora Benedita da Silva. Bom dia a todas e todos. Eu quero cumprimentar as nossas ministras e, ao cumprimentá-las, eu cumprimento as demais pessoas aqui, todas nós, mulheres, negras, brancas, indígenas, e quero também fazer uma consideração a essa nossa inspiradora de todas nós, que nós sabemos, Conceição Evaristo, onde vocês, que é do santo, dizem que bate cabeça. Eu te cumprimento como a minha grande representante. Gente, eu tinha dito ali que eu não iria falar. Por que eu não iria falar? Porque eu me sinto representada por todos que já se manifestaram. E estou aqui como alguém que vem prestar também o seu apoio, o apoio histórico a essas duas ministras que eu entendo estão fazendo a diferença no país. É só uma questão de orgulho. A luta foi grande, o nosso secretário Calero já colocou, foram 4 anos. A nossa pequena África, ela, na verdade, ela não nasce só daqui, ela nasce dos nossos morros, das nossas favelas, das nossas lutas, dos nossos cotidianos da vida, e que nós juntamos aqui para acumular nesse museu esse histórico. Eu quero dizer à ministra Margarete Menezes, que tem essa responsabilidade da cultura neste país, e no momento em que toda a África brasileira se uniu para que nós tivéssemos esse momento retomando a nossa própria história. E ela está como a nossa orientadora responsável e que merece de nós todo o apoio mesmo. E assim eu quero me colocar como representante da bancada da cultura na Câmara dos Deputados, prestando os relevantes serviços para acompanhar. A Aniele também, que está com todo esse cuidado com a questão da igualdade racial, né? Não é raça negra, é raça preta, nós acabamos de aprender, a gente tem que ouvir a mais velha, apesar de eu ser quase da mesma idade. Mas eu quero não quebrar tanto o protocolo, porque eu também sou um tanto quanto irreverente, mas eu quero aqui cumprimentar todos vocês, que essa luta é uma luta muito grande. Passaram por aqui nossos ancestrais, nós batalhamos para que a nossa história tenha um resgate digno, e não apenas entre 4 paredes. Mas hoje nós tivemos uma grande lição, porque é a nossa irreverência, é a nossa luta que faz com que esses momentos aconteçam nas nossas vidas. Fica aqui o meu abraço, a paz do Senhor, para quem é da paz do Senhor, axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, e fica aqui as minhas considerações, minhas 2 grandes representantes ministras, que vou acompanhá-la até enquanto força tiver. Um beijo no coração. Muito obrigada, a deputada senhora Benedita da Silva. Gostaria de saudar a presença e pedir uma salva de palmas para a deputada estadual Verônica Lima, presidenta da Comissão de Cultura da Alerj. Muito obrigada por sua presença, Verônica. E gostaria de chamar para a fala a nossa ministra da Igualdade Racial do Brasil, senhora Aniele Franco. Bom dia a todas, todos e todas. Eu vou começar aqui pedindo a bênção para a senhora e saudando.
E vou cumprimentar a Benedita da Silva, Conceição Evaristo, Ana Flávia, na figura de todos aqui presentes, para agradecer. Acho que hoje esse dia histórico, um marco de reparação, de ressignificação, de memória que a gente tem batalhado tanto, e assim quis a vida que a gente estivesse à frente dessa pasta, nesse lugar, com essa Marielle gigante aqui. Então, para mim, além de tudo, tem um significado ainda maior estar aqui nesse lugar. Queria saudar também meu professor, Roberto Borges, que está aqui, que segurou minha mão também nesses 2 anos de mestrado no Cefed, então não podia deixar de reverenciar, assim como o Lude, que também foi minha parceira de estudo. Enfim, queria reforçar o compromisso do Ministério da Igualdade Racial, assim como a Benedita falou. No dia 21, a gente estava junta, lá ao lado do presidente. Foi um marco histórico. A gente conseguiu ali dar alguns passos importantes, né, Márcia? Aí saudar o IFAM, agradecer o BNDES, a todos os representantes que têm lutado para garantir esse lugar, para reconhecimento desse lugar e desse espaço. A gente sabe que não é fácil. Eu sempre costumo dizer que, aonde eu estou, eu não cheguei aqui sozinha. Eu devo tudo isso, eu saúdo as minhas mais velhas, eu sempre brinco com o Bené, e ela brincou comigo lá em cima, dizendo: o pessoal vai ficar com ciúme, porque você sempre me reverencia, e eu vou continuar sempre reverenciando. Assim como faço com a senhora também, que me inspirou e segue me inspirando também. Isso é reconhecimento, isso é respeito. E é o que a gente mais precisa. E esse lugar, o que a gente está fazendo hoje, todas essas posses, o Comitê Interministerial, também é uma prova de respeito, de passos que a gente vai conseguir dar. E eu espero que concretizarmos aí à frente em pouco tempo, nesses 3 anos e quase 9 meses agora que temos adiante. Que honra estar caminhando com você. Que bom que a gente está juntas. E vamos em frente. Então, obrigada por estar aqui. Eu vou sair daqui a pouco, muito corrida, que eu tenho voo 1h da tarde. Então, já quero pedir desculpa. Acho que é a frase que eu mais tenho dito nos últimos 80 dias. Cheguei atrasada, estou saindo correndo. Mas é por um outro bom motivo também. Então, muito obrigada. É uma honra estar aqui com você, da Maré, entendeu? É isso, nossa área representadíssima. Obrigada e prazer, gente. Muito obrigada. E é muito honroso dizer assim, muito obrigado, ministra Aniele Franco. E gostaria de aproveitar e chamar mais uma ministra mulher negra brasileira, a nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes. Odara, bom dia a todos, a todas, todas as pessoas, toda essa gente presente aqui nesse momento especial. Eu quero aproveitar e fazer minha saudação. Primeiro, eu acho que nesse lugar, nesse momento especial, a gente levar o nosso pensamento aos nossos ancestrais que passaram por esse lugar, tantas pessoas, tantas vidas humanas, trazidas da maneira involuntária, maltratados, perseguidos e assassinados numa condição de escravidão que durou nesse país 388 anos e que marcou a memória e o comportamento dessa sociedade, normatizando as práticas da discriminação racial e do preconceito, como se isso fosse uma regra natural de vida. Mas, saudando essa memória e dizendo que nós estamos aqui, filhos desses que sobreviveram e buscando essa justiça, essa recomposição, desse reconhecimento, desse lugar, de reconhecer a grande colaboração, o grande legado trazido pelos povos africanos, pela raça negra na construção desse país. Então, quero aqui saudar a memória de todos que passaram por esse lugar. E nessa representação eu quero pedir a bênção a essa ancestral que está aqui. Vou aqui pedir sua bênção. Quero pedir sua bênção. É importante a gente ouvir o relato de quem viveu, de quem faz, porque nossa história a gente mesmo que conta. Pedir a bênção a Conceição Evaristo, pedir a bênção
a nossa querida senadora Benedita da Silva, saudar a Aniele Franco, essa jovem incrível, essa liderança que o presidente Lula está nos dando essa oportunidade de ter pessoas que têm uma missão para cumprir e a gente precisa aproveitar. Saudar todos os meus amigos e colegas e o Márcio, na pessoa de Márcio Tavares, que é secretário executivo do Ministério da Cultura. Eu quero saudar a todas as pessoas do Ministério que estão aqui presentes e a todos. Eu ia fazer um discurso, né? Eu ia fazer um discurso, mas eu acho que tantas coisas que já foram faladas aqui nesse momento, eu quero também quebrar o protocolo e depois voltar. Mas eu não acho que a gente não pode perder a oportunidade de ouvir a palavra de Dona Conceição Evaristo nesse momento. Fale a nós, fale ao nosso coração. Precisamos de sua palavra. Depois eu volto para arrematar. Bom, eu perdi a noção da hora, não sei se já passou de meio-dia. Então, já passou? Ah, tá. Então, bom dia a todos, a todos e a todos. Na verdade, ministra, obrigada. Você que eu posso chamar de filha. Benedita de longe, não, posso chamar de irmã. Mas o que está me impactando no momento é essa explosão de mãe Edeusuíta. Eu acho que essa explosão dela metaforiza tudo que nós temos guardadas a vida inteira. Tudo. Então, o que parece, né, no primeiro momento, parece até desconexo, parece até que não tem sentido, nós sabemos o que a mãe está dizendo, nós sabemos a vozes engasgada nas gargantas, nós sabemos a desconsideração histórica para conosco. Então, há um momento em que tudo explode. Então, a única coisa que eu quero dizer, ela está explodindo por nós. Ela está explodindo por nós. Achei interessante, porque dali ela observou a Maria Moura ali. E ela chamou a Maria Moura. Entende? Maria Moura também uma pessoa que já está na luta há muito tempo. Então, nessa hora, dá vontade da gente dizer tudo, tudo. E eu acho que a mãe Edeusuíta já disse por nós, já disse por mim. Então, só axé. Ministras, boa sorte para vocês. Meu orgulho, minhas filhas, minhas netas, concretizando que o futuro é ancestral. Que honra, viu? Muita honra. E como eu disse, né, eu não vou falar, não. Eu vou saudar o comitê que está tomando posse, da sociedade civil, do movimento negro. Nós temos que, a cada momento da vida, aprender a reconhecer a luta dessas pessoas que enfrentaram, né, desde o começo, desde lá atrás, e quando a gente mesmo não compreendia muito o valor disso, né? Mas que bom, agradecimento profundo a todas as pessoas do movimento negro que começaram essa luta e que estão gerando frutos importantes para a sociedade brasileira, porque se a gente quiser ser uma civilização, chamar o Brasil de povo civilizado, tem que respeitar a todas as pessoas nascidas nesse solo, dos povos indígenas, das pessoas negras, das pessoas trans, de todas as... A civilização é assim, a gente pode discordar, mas a gente não pode achar que superioridade, nem querer ser dono da vida do outro, nem dispor da vida do outro por causa de nossas opiniões e por causa das nossas crenças. Respeito é a palavra da civilização. E então, como eu falei, eu vou cantar. Eu vou cantar uma música que eu acho uma das músicas mais emblemáticas nessa
representação feita por Roberto Mendes e Capinã. Chama-se Macemba. Eu vou ler porque tem muito tempo que eu não a canto, foi gravada por Maria Bethânia, mas eu acho que essa música é uma representação, uma imagem muito condizente com esse momento que estamos aqui. Que noite mais funda calunga, no porão de um navio negreiro, que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabecile, caô, oque, aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro do porão, vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão, epa, justiça de guerreiro. Samba, samba, no batuque das ondas, nas noites mais longas, me ensinou a cantar. Samba, samba, dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar. Samba, samba, no balanço das ondas, oquearô, me ensinou a bater seu tambor. Samba, samba, no escuro porão, eu vi o clarão do fundo do mundo. Que noite mais funda calunga, no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabecile, caô, oque, aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro. Epa, raio, machado, trovão, epa, justiça de guerreiro. Samba, samba, é o céu que cobriu nas noites de frio a minha solidão. Samba, samba, é oceano sem fim, sem amor, sem irmão. É caô, quero ser seu tambor. Samba, samba, eu faço a lua girar, o esplendor e o clarão. Lua de Luanda em meu coração, umbigo da cor, abrigo da dor, a primeira umbigada. Macemba, iaia, iaia, macemba é o samba que dá. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. 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 Axé, vai de calor. Vamos pra frente. Epa, reoiá, caô, cabecile, Xangô. Axé. Eu vou entregar. Sem palavras, sem palavras. Muito, 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 muito obrigada, nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes. Por favor, mais uma salva de palmas para a ministra da Cultura do Brasil, Margarete Menezes. E agora, com a voz um pouco embargada, daremos início à posse do Comitê Gestor do Cais do Valongo. Chamamos para a entrega de alguns certificados a nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes. E iremos, aos poucos, chamar as instituições para receberem os seus certificados, começando pelas mãos de nossa ministra. Gostaríamos de chamar a Associação Cultural e Recreativa Afoxé Filhos de Gandhi, na pessoa titular de senhor Célio dos Santos de Oliveira, e como suplente, a senhora Maristela Faria Nascimento. Uma salva de palmas, por favor, para o Afoxé Filhos de Gandhi. Podem subir ao palco para receber o certificado das mãos da ministra Margarete Menezes. Alô, alô, alô.
Alô, foto. Vamos chamar também, agora, a organização dos remanescentes da tia Ciata, enquanto titular Grace Mary Moreira da Silva, e Grace vai também anunciar o suplente. Maria Olívia Pereira Leão, por favor. Por favor, dona Maria Olívia e Grace Mary Moreira da Silva, representando a organização dos remanescentes da tia Ciata. Ô, Boné. Ô, Boné. Obrigado, hein? E, na sequência, gostaríamos de convidar para receber os certificados, e agora temos essa maravilha de termos nossas duas ministras, vamos entregar juntas, Aniele Franco e Margarete Menezes. Gostaríamos de chamar para receber o certificado da mão de nossas duas ministras, o Instituto Pretos Novos, nas pessoas de Dona Ana Maria de la Mercê Gonzales Grana Guimarães dos Anjos, enquanto titular, e gostaríamos de chamar também, enquanto suplente, Rafaele Gonzales Grana Guimarães. Uma salva de palmas, por favor, para os nossos representantes do Instituto Pretos Novos, o IPN. Para as câmeras, gente. Gostaríamos de convidar agora, para receber o certificado, a Associação Moradores da Providência, como titular Paulo Luiz de Andrade, e enquanto suplente Ana Paula dos Santos. Alô, alô. Mais uma salva de palmas, por favor, para a Associação de Moradores da Providência, na pessoa de senhor Paulo Luiz de Andrade. Ô, Boné. Que isso, querido? E gostaria de, na sequência, e pedir a presença também de nossa ministra Margarete Menezes para entregar junto com Aniele Franco. Gostaríamos de, dando continuidade, chamar o Instituto Sena Portuária Casa da Guarda, nas pessoas de Tiago Soares Viana, enquanto titular, e João Maurício Bragança Garcia Lopes, enquanto suplente. Porra, lá, meu. Ô, Boné, abaixa aí. Ô, meu amigo. Abaixa aí, ô. Sai da frente. Ô. A gente vai revezando nas fotos. Um tira baixa, depois a gente tira mais. Foi? Gostaria de chamar também para receber seu certificado das mãos das ministras. Gente, é bom, a gente vai quebrar o protocolo um pouquinho. A gente está falando de povo preto, é um povo que canta, que vibra, e esse é um dia de celebração. Então, gostaríamos de convidar, representando a Associação de Remanescentes do Quilombo da Pedra do Sal, como titular Damião Braga Soares dos Santos e como suplente Célio Augusto Braga. Por favor, representando a Associação de Remanescentes do Quilombo da Pedra do Sal.
E aí, vamos no revezamento das fotos. A galera da frente tira, depois o pessoal de trás também. Então, dá uma ideia dele. Eu te garanto. Os representantes do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, o IPEAFRO, gostaria de chamar na pessoa de Elizabeth, conhecida também como Elisa Larquim Nascimento, e como suplente, Cliceia Maria Augusto de Miranda. Muito obrigada. Mais uma salva de palmas ao IPEAFRO, nas pessoas de Elisa Larquim Nascimento e Cliceia Maria Augustos Miranda. E gostaria de convidar também para receber o certificado das mãos das nossas ministras, os representantes do Instituto Favelarte, nas pessoas de Renato Gonçalves Barbosa, enquanto titular, e Luiz Carlos Torres, enquanto suplente. Uma salva de palmas para o Instituto Favelarte. É nosso momento. Muito obrigada. Recreativista, Escola de Samba, Vizinha Faladeira. Enquanto titular, David dos Santos. Enquanto suplente, Rafaela Nascimento. Os representantes da Vizinha Faladeira já podem se aproximar. Estão vindo. Estamos só fazendo um breve ajuste, porque a gente vai se organizando ali na hora. Podem fazendo o registro. Estamos só localizando o certificado. Esse é o do IPEAFRO. Já resolveu, já trocou. Esse é o do IPEAFRO, ele já resolveu. Obrigada, querido. Você consegue entregar para Elisa? Eu não tenho certificado. Isso, trocou. Elisa, aqui localizamos. Podemos fazer a troca. Obrigada, querida. Agora, gostaríamos também de chamar para receber o seu certificado a Associação Cultural Bloco Carnavalesco Coração das Meninas, chamando enquanto titular Renato Gonçalves Barbosa e enquanto suplente Luiz Carlos Torres, por gentileza. E aí, gente, a gente vai fazendo uns ajustes. Se vocês, inclusive, repararem que tem alguma coisa trocada, sinalizem pra gente que a gente vai, na hora, ajustando. Gostaríamos de convidar para receber o certificado a Casa Escrevivências da autora Conceição Evaristo, das pessoas de Maria da Conceição Evaristo de Brito e Evelyn Cristine Freitas de Sá.
Muito obrigada. A Casa Escrevivências da autora Conceição Evaristo. Quem ainda não conhece a iniciativa, é importante procurar saber. Mais um espaço de resistência aqui também na região da Pequena África. Gostaria de chamar para receber o certificado também o Instituto Caminhantes, nas pessoas de Edilma da Silva de Carvalho, enquanto titular, e Fernando da Silva Ferreira, enquanto suplente. Está trocado, então temos Hugo Oliveira para receber e, por gentileza, e Edilma da Silva de Carvalho e Hugo. Não beijo. Depois a gente... Gostaria de agora também chamar para entregar os certificados o nosso secretário de Cultura, senhor Marcelo Calero. Gostaria de chamar para receber o certificado os representantes da União dos Negros e Negras pela Igualdade. Vou chamar os nomes. Se estiver trocado, por favor, me sinalizem para que anunciemos os nomes corretamente. Enquanto titular, a historiadora Cláudia Menezes Vitalino. Enquanto suplente, a intérprete e tradutora Raquel Maria da Silva. Muito obrigada. Gostaria de, na sequência, chamar para receber o certificado os representantes do Movimento Negro Unificado, MNU. Enquanto titular, Fátima Andréia Monteiro do Nascimento de Melo Jerônimo. Enquanto suplente, Silvio da Silva Santos. Muito obrigada. Gostaria de, na sequência, chamar para receber seu certificado os representantes do Centro de Articulação das Populações Marginalizadas, nas figuras de Carlos Alberto Ivanir dos Santos, enquanto titular, e enquanto suplente, Mariano Gino. Por favor, venha participar. Senhor João Jorge, por favor. Venha, venha rapidinho. Esse é um momento de reconhecimento de muitas figuras históricas para a luta das populações negras no Brasil. Venha, venha. Vamos tentar fazer aquele revezamento. Os que estão na frente fazem o registro e, posteriormente, os que estão atrás. É uma foto histórica. Muito obrigada. Então, já gostaria de aproveitar a presença da nossa deputada federal, senhora Benedita da Silva, para convidá-la
para entregar os próximos certificados. Então, gostaria de chamar para receber o certificado representando o Ministério da Cultura, enquanto titular Cecília Gomes de Sá, enquanto suplente Mariana Braga Teixeira. Gostaria de chamar para receber também o seu certificado o IFAM, nas pessoas de Candice dos Santos Balester, enquanto suplente Zafenate Carvalho de Paiva. Gostaria de chamar também para receber o certificado o IFAM na Superintendência do Rio de Janeiro, enquanto titular na figura de Paulo Eduardo Vidal Leite Ribeiro, enquanto suplente Giane Cristina Menezes Crespo. Muito obrigada. Gostaria de, na sequência, chamar os representantes do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, na pessoa titular de Fernanda Santana Rabelo de Castro, enquanto suplente, Pedro Colares da Silva Heringer. Muito obrigada. Gostaria de chamar para receber também seu certificado o representante, os representantes da Fundação Cultural Palmares, nas figuras de Marco Antônio Evangelista da Silva como titular e Guilherme Bruno dos Santos enquanto suplente. Por favor, os representantes da Fundação Cultural Palmares. Isso que ia fazer, chamar o seu João Jorge para estar nesse momento, não poderia não estar. Bom dia, gente. Mais uma vez, quebrando aqui o protocolo, eu queria corrigir uma como é que eu digo? Uma impropriedade administrativa de pequeno porte, porque é o seguinte, já tomou posse, né, o nosso faraó, João Jorge Rodrigues, que agora é o novo presidente da Fundação Cultural Palmares. Então, eu estava como presidente substituto, né? Eu sou ainda o presidente substituto da Fundação, mas assim, já temos um novo presidente com toda a honra, com toda a justiça e com toda demora, né? Que nós servidores, sou servidor da casa, precisávamos, né? Estávamos aguardando a posse de João Jorge. Então, é ele sim o titular, certo? E pela Fundação Cultural Palmares, tá bom? Nós vamos fazer essa correção, eu achava importante registrar. Okay?
Com certeza, uma salva de palmas, por favor. Muito obrigado, Mônica Lima e Souza. E, enquanto suplente, Ana Flávia Magalhães Pinto. Por favor, nos deem a honra de suas presenças. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigada, professora Mônica. Muito obrigada, professora Ana Flávia Magalhães. Vou quebrar mais uma vez o protocolo, dizer que eu sou ex-aluna da professora Mônica e que foi ela que me ensinou muito sobre história da África, a história da África no Brasil. Muito obrigada pelos seus ensinamentos e contribuição para a sociedade brasileira, professora Mônica Lima Souza. Gostaria de convidar para receber também o certificado os representantes da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, nas figuras de Sérgio Firmino, enquanto titular, e Bianca dos Prazeres Silva, enquanto suplente. Muito obrigada. Gostaria de, na sequência, convidar para receber o certificado os representantes do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INEPAC, na figura de Sérgio Linhares Miguel de Souza, enquanto titular, e Leonardo Trindade Alves, enquanto suplente. Boa tarde, vou quebrar aqui também o protocolo. Eu não podia vir aqui receber um certificado pelo INEPAC e não render uma grande homenagem ao Joel Rufino, que foi o primeiro historiador que levantou a bola aqui da Pedra do Sal e fez o tombamento da Pedra do Sal, apoiado pelo grande Darcy Ribeiro e Ítalo Campo Fiorito. Ambos não, os três, infelizmente já nos deixaram, estão em outra dimensão. E aqui, quem fez o tombamento do Cais do Valongo, eu tenho orgulho de ter escrito uma boa parte desse tombamento, historicamente está aqui do meu lado o meu atual diretor, Leonardo Alves, um historiador novo que está aí para brigar com a gente também. Obrigado. Estamos aqui nos conectando a partir dos nossos territórios. Professor Namaré, é muito bom fortalecermos os nossos territórios e ressaltar a importância desses espaços no dia de hoje. Gostaria de aproveitar a quebra de protocolo e o ensejo para ressaltar a importância da FAFERJ, que está representada aqui também na figura de Lenilda Campos, e ressaltar também a importância das lideranças de favelas no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Por favor, uma salva de palmas para a dona Lenilda Campos, representante da FAFERJ. E gostaria de chamar agora para compor a entrega dos certificados a nossa representante da Unesco, senhora Isabel de Paula, por favor.
E gostaria de convidar para receber os certificados das mãos de Dona Isabel, de Margarete, de Dona Benedita, os representantes do Conselho Estadual dos Direitos do Negro, CEDINE, nas figuras de Luiz Eduardo Alves de Oliveira, enquanto titular, e Vanderlei Bonfim, enquanto suplente. E vamos fazendo o revezamento das fotos, os fotógrafos da frente e depois os que estão atrás, para todos terem a oportunidade de registrar esse momento. Dona Benedita irá se sentar um pouquinho e seguimos com as entregas. Gostaria de convidar aos poucos para que venha receber o seu certificado os representantes da Superintendência da Promoção da Igualdade Racial do Rio de Janeiro, nas figuras de Deusimar Correia enquanto titular, uma salva de palmas, por favor, e na figura de Edson de Souza enquanto suplente. Muito obrigada. Gostaria de aproveitar para agradecer e registrar a presença de Bruno Teté, assessor do deputado Marcelo Queiroz e presidente da Comissão de Cultura na Câmara Federal. Por favor, uma salva de palmas para Bruno Teté, mais um representante da cultura no Rio de Janeiro. Gostaria de convidar para receber o certificado os representantes da Secretaria Municipal de Cultura. Enquanto titular, o nosso querido já presente aqui, Marcelo Calero. Uma salva de palmas, por favor. Enquanto suplente, Guilherme Melo. Uma correção, então temos como titular Marcelo Calero, enquanto suplente Guilherme Lopes. Muito obrigada e, por favor, mais uma salva de palmas para aqueles que bravamente têm lutado pela cultura no Rio de Janeiro. Muito obrigada. Gostaria de chamar para receber também o seu certificado. Quase que a gente entrega o certificado sem certificado, mas chegou. Por favor, vamos registrar esse momento histórico. Muito obrigada. E gostaria de chamar também para receber o seu certificado os representantes do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, nas figuras de Helder Magalhães Viana, enquanto suplente,
e Maria Cristina Vereda Lodi, enquanto titular, enquanto titular, Helder, e enquanto suplente, Maria Cristina. Por gentileza, muito obrigada. Gostaríamos de registrar mais uma presença super importante da presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, a Laura de Blasi, servidora municipal que há muitos anos batalha por esse território. Muito obrigada. Gostaria de chamar para receber o certificado também os representantes do Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, o MUCAB, enquanto titular, Sinara Rúbia Ferreira, e enquanto suplente, Renato Rangel de Almeida. Por favor, nos deem a honra de suas presenças. Muito obrigada. E gostaria de, nesse momento, chamar mais uma dupla do nosso comitê para fazer as últimas entregas de certificado. Então, gostaria de chamar a senhora Grace Mary Moreira e o senhor Márcio Tavares para entregar os nossos últimos certificados. Por gentileza. E gostaria de convidar para receber o certificado a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, nas figuras de Leonardo Matos da Costa, enquanto titular, e Evelyn de Souza Belém, enquanto suplente. Obrigada. Gostaria de brevemente chamar o senhor Leandro Graz para uma breve fala, junto com os nossos representantes do comitê aqui no palco. Bem, mais uma vez quebrando o protocolo, não poderia aqui deixar de mencionar e agradecer, embora ele tenha sido citado mais de uma vez, o apoio aí da Prefeitura na realização desse evento. Também aqui a Sandra, dela, violação de direitos. Muitas vezes a sociedade recorreu aos órgãos de controle, recorreu especialmente ao Ministério Público Federal. E eu não poderia deixar aqui de mencionar e agradecer o papel do Ministério Público Federal aqui do Rio de Janeiro, na figura do Procurador Jaime Mitropoulos, também do Procurador Sérgio Suíça,
PN, Afro, Negrocum, Quilombo Pedra do Sal, em nome dos quais eu saúdo a todos os demais, de hoje e de ontem, Seata Toxum e todos aqueles que trazem dentro de nós, ainda que seja um pequeno pedaço da pequena África de Obá. Não fossem vocês, essa luta não teria ido adiante, e essa vitória que nós celebramos hoje, que é apenas um primeiro passo, não teria sido possível. O Ministério Público Federal, na medida do possível, sempre esteve do lado de vocês. Na minha pessoa e, sobretudo, na pessoa do meu colega Sérgio Suyama, que hoje não pôde estar de corpo presente aqui, mas está muito orgulhoso de nós estarmos aqui juntos mais uma vez. O meu reconhecimento por essa luta. Em segundo lugar, o segundo reconhecimento aos servidores públicos, tanto do município quanto da União, os servidores públicos do IFAM, me perdoem se eu esquecer, da Fundação Cultural Palmares. Sem esses servidores que estiveram durante os tempos sombrios, escorando todas as pilastras, não tivessem sido eles nos últimos anos, essas estruturas teriam ruído e caído por terra. Muitíssimo obrigado. Em terceiro lugar, reconhecendo mais uma vez o trabalho do incansável Sérgio Suyama. Essa atitude minha aqui é importante, inclusive internamente, para a conscientização dos próprios órgãos, né? Sim, depois você fala. Um cumprimento aqui a Eliane Alves Cruz, a Adriana. Eu ia falar justamente isso. É importante, inclusive, em termos de conscientização para as nossas instituições, Poder Judiciário. Saúdo aqui a juíza federal Adriana Cruz presente, a escritora Eliane mais uma vez, extensiva ao seu pai, doutor Eloá. É importante que essa conscientização esteja sendo feita o tempo inteiro. Não estou aqui por vaidade, por egolatria, nada disso. É importante porque ministras e ministros do Ministério Público Federal têm uma atitude mais do que fazer PowerPoints, aquela célebre acusação, função acusatória. Nós temos o papel também dado pela Constituição Federal de zelar pelo nosso patrimônio cultural e pelas comunidades tradicionais. Quis o destino que o mesmo mandatário que promulgou a Lei 10.639, o Decreto 6040, de 2007, o Estatuto da Igualdade Racial, de 2010, quis o destino que esse mesmo mandatário estivesse entre nós, representado por vossas excelências, para que resgatasse a cultura, né, de respeito à pluralidade religiosa e à diversidade cultural. Repito aqui o que eu falei segunda-feira, por conta da mudança de nome, vai daqui meus parabéns também ao IFAM, pela mudança de nome da coleção Nosso Sagrado, que é também uma demanda nossa de muitos anos. Vou repetir o que falei naquela oportunidade. Não fosse essa comunidade aguerrida, sábia, tenaz, nós não estaríamos aqui hoje presentes, celebrando a vitória, celebrando esse passo. E o Ministério Público, na medida do possível, vai continuar junto com vocês. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Parabéns a todos. Muito obrigada. Gostaria de aproveitar para brevemente registrar a presença do professor Adair Rocha, do Departamento de Cultura da UERJ, da dona Maria Marighella, presidente da Funarte, senhora Maria Marighella, e da escritora Eliana Alves Cruz. Por favor, uma salva de palmas. E gostaria de convidar para realizar a entrega dos 3 últimos certificados, novamente, a senhora Grace Mary Moreira e o senhor Márcio Tavares, por gentileza. E já convidar para se aproximar do palco os representantes do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro, CONDEDINE, nas figuras de Fátima Germano de Oliveira Malaquias, enquanto titular, e Jorge Henrique Nascimento, enquanto suplente. Por favor, nossos representantes do CONDEDINE. a nossa respeito, que é a Ilma Zunita, e a
gostaríamos de brevemente chamar para receber e fazer a foto junto Ekede Maria Moura e a Lorixá e o Deus Uita, por gentileza, para participar desse registro do recebimento do certificado do Condedine. Muito obrigada. Gostaria de já convidar também para vir ao palco para receber o seu certificado os representantes da Subprefeitura do Rio de Janeiro, nas figuras de Alberto Jacó Zafran, enquanto titular, e enquanto suplente, Rodrigo Costa Muniz, por gentileza, representando a Subprefeitura do Centro do Rio de Janeiro. Temos a presença dos nossos representantes da Subprefeitura do Centro do Rio de Janeiro. Então, gostaríamos de deixar registrado a certificação da Subprefeitura do Centro do Rio de Janeiro, que infelizmente não puderam estar presentes nesse momento. E gostaríamos de convidar para receber o último certificado, a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos, CCPAR, nas figuras de Marcela de Mesquita Campana, enquanto titular, e Hilden Ramos Mendes de Albuquerque, enquanto suplente. Por gentileza, podem se dirigir ao palco. Gostaria muito de agradecer, dizer que finalizamos, nesse momento, a entrega dos certificados para todas essas instituições que são essenciais para a cultura e para as resistências negras no Rio de Janeiro. Muito, muito, muito obrigada. É muito importante que façamos um processo de reconhecimento. Oxalá.